Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Mike Malcher e a aula de hoje é de Sociologia, dando continuidade ao assunto Sociologia do Trabalho. Hoje o tema é reestruturação das forças produtivas, no caso Taylorismo e Fordismo. A reestruturação das forças produtivas no capitalismo tem como característica as dinâmicas de produção do trabalho racionalizado. Reformas econômicas implementadas pelo liberalismo, garantia de mais mercado e mais consumidores. O intuito era de superar a crise econômica e, sobretudo, modernização das relações de produção. Assim, com a análise dos processos produtivos, foi possível aperfeiçoar a capacidade do trabalho do operário. O foco era economizar ao máximo em termos de esforço produtivo. Maximizar o potencial de cada trabalhador era um dos objetivos do Taylorismo. Devemos salientar que o Taylorismo não está preocupado com inovações tecnológicas, mas sim com as possibilidades de controlar a linha de produção, padronização contínua, sistema de supervisão e controle. O homem acabou se transformando em uma peça de máquina. Isso faz surgir condições de trabalho capazes de aumentar a produtividade e o lucro. Além disso, atribui-se a Taylor o estudo de metodologias para evitar a fadiga do trabalhador, o estímulo salarial proporcional à produtividade com premiações por desempenho, a hierarquização da cadeia produtiva, a qual afasta o trabalho manual do trabalho intelectual e garante a gerência detentora do conhecimento geral da produção, o controle sobre os trabalhadores. As ideias de Taylor inspiraram empresários como Henry Ford para criar um método de linha de montagem que seria denominado Fordismo. O Taylorismo emprega basicamente 5 princípios a saber: substituição de métodos baseados na experiência por metodologias cientificamente testadas, seleção e treinamento rigoroso dos trabalhadores de modo a descobrir suas melhores competências, as quais devem ser continuamente aperfeiçoadas, supervisão contínua do trabalho, execução disciplinada das tarefas de modo a evitar o desperdício, fracionamento do trabalho na linha de montagem para singularizar as funções produtivas de cada trabalhador, diminuindo assim sua autonomia. Taylor foi um dos primeiros a usar o método de organização objetiva. Revoluciona a relação de tempo sobre o trabalho, conhecido no Brasil na década de 30. O Taylorismo enfatiza a eficiência operacional das tarefas realizadas, nas quais se busca extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Portanto, é um sistema de racionalização do trabalho, concebido em moldes científicos. Desta maneira, cada aspecto do trabalho deve ser estudado e desenvolvido cientificamente. O Fordismo é um modo de produção em massa baseado na linha de produção idealizada por Henry Ford. Foi fundamental para a racionalização do processo produtivo e na fabricação de baixo custo e na acumulação de capital. O Fordismo tornou esses produtos acessíveis ao mercado consumidor em massa, na medida em que reduziu o custo da produção e barateou os artigos produzidos. Henry Ford foi o criador do sistema Ford de produção automobilístico em sua fábrica, o Ford Motor Company. Foi a partir dela que ele estabeleceu sua doutrina, seguindo 3 princípios básicos: intensificação, que permite dinamizar o tempo de produção; a economia, que tem em vista manter a produção equilibrada com seus estoques; e produtividade, que visa extrair o máximo da mão de obra de cada trabalhador. O declínio do Fordismo. Devido à rigidez do método produtivo, o Fordismo entra em declínio a partir da década de 70. Nesta época acontecem as sucessivas crises do petróleo e a entrada dos japoneses no mercado automobilístico. Os japoneses introduzem o toyotismo, ou seja, o sistema Toyota de produção, no qual se destaca o uso da eletrônica e da robótica. Para fazer um contraponto a esse assunto, deixo aqui um trecho da animação Os Simpsons e sugiro para que você realize uma análise crítica em relação a tudo que foi dito até agora e compare com esse desenho, e pode deixar nos comentários a sua crítica. Muito obrigado por hoje e até a próxima.